Possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por favor, repitam após mim. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se você puder dizer santo, santo é o Senhor, então você vai dizer santo, santo, santo é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você puder, glorificar a Deus agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pai misericordioso, Deus de poder, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus Cristo. Nós estamos em torno da cruz de Cristo. Que esta revelação possa ser viva e eficaz na vida de cada uma destas pessoas, ó Deus, que saíram de dentro dos seus lares e que vieram, Senhor, buscar a tua presença. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite, meus irmãos, é a sombra da cruz. Por favor, digam assim comigo: a sombra da cruz. Irmãos, todas as religiões do mundo, inclusive a nossa, todas as outras, para muitas vezes ganhar um número de fiéis, um número de pessoas, elas utilizam de situações para poder fragilizar as pessoas, para que as pessoas venham a crer naquilo que elas estão pregando. Existem três aspectos principais, ou três instrumentos principais, que a maioria das religiões utiliza para que as pessoas possam estar seguindo aquilo que elas mandam. Por favor, diga assim comigo: a culpa, o medo e a ganância. Quando muitas vezes a pessoa é trabalhada na culpa, porque a culpa pesa no interior da pessoa. Aí a religião diz assim: olha, se você fizer tal coisa, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Se você se desviar desse caminho tal, vai acontecer isso na sua vida. Cada religião utiliza a culpa da maneira que ela acha melhor. E ela coloca um peso sobre a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que elas não conseguem viver a vida delas porque elas se sentem culpadas de tudo. Elas sentem culpa por qualquer coisa que ela vá fazer. O segundo instrumento muito utilizado pelas religiões do mundo é o medo. Por quê? Quando a religião não utiliza a culpa, ela utiliza o medo. Olha, toma cuidado.
é a ganância do ser humano. Ela diz assim: olha, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Mas se você não fizer, aí ele volta para o medo e para a culpa. E muitas vezes as pessoas, elas estão sentadas nos bancos das igrejas, frequentando os templos religiosos, ou por medo, ou por ganância, porque ela quer ganhar alguma coisa, ela quer receber alguma coisa, e ela acha que tudo que ela faz é em prol de um resultado, em prol de algo que ela vai receber. Então, muitas vezes, as religiões, elas mantêm a sua plateia, elas mantêm o seu público através de instrumentos que escravizam as pessoas. Eu conheço muitas pessoas que são evangélicas, que são escravas da culpa, do medo e muitas vezes da ganância. Eu conheço pessoas espíritas que, da mesma maneira, elas se sentem pesadas pela culpa, pelo medo ou pela ganância. Eu conheço pessoas de diversas religiões que elas apenas estão servindo aquela religião, aquele ensinamento, porque ela está sendo induzida, ela está sendo coagida para poder fazer aquilo. Mas com Jesus não funciona assim. Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim. Aleluia. Na presença de Deus, eu digo com certeza, você não pode estar por medo, você não pode estar por ganância, você não pode estar por nenhuma dessas situações. Você tem que estar de livre e espontânea vontade. Você tem que decidir por você servir a Deus. Aproveita e coloca aí no Facebook aí, você que está na internet: eu preciso decidir por mim mesmo, aceitar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus. Porque se você não quiser servir a Deus, se você não quiser seguir ao Senhor, se você não quiser estar próximo do Senhor, não adianta. Não adianta, porque se você servir a Deus por medo, por coação ou por ganância, não vai resolver o seu problema. Você vai continuar com angústia, você vai continuar sobrecarregada. Mas Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, todos esses instrumentos levam a pessoa a ser uma pessoa frustrada, a ser uma pessoa sempre que está faltando algo na vida dela. É o mesmo instrumento que o mundo usa, é o mesmo instrumento que as outras pessoas, outras coisas do mundo utilizam, que eles querem coagir a pessoa, eles querem amedrontar a pessoa, eles querem colocar a pessoa na parede e dizer: só você tem que fazer o que eu quero, senão você vai se sentir culpado, você vai conviver com essa culpa o resto da sua vida, você vai conviver com isso para sempre. E a pessoa fica com aquele sentimento ruim no coração e ela acaba fazendo o que as pessoas estão mandando, o que aquele ambiente está mandando. Mas eu te digo, se você estiver aqui coagido ou coagida, você pode ir embora, porque aqui você é livre. Você só vem se você quiser. Você só vai servir a Jesus se você quiser servir. Você não vai servir a Jesus porque a sua mãe está te coagindo, o seu pai está te coagindo, o seu marido está te coagindo, a sua mãe está te coagindo. Não, você precisa servir a Deus se você quiser servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Porque é isso que a Bíblia manda. Mas tem que ser você. Tem que ser de você. Porque todo instrumento utilizado para manipulação do ser humano causa frustração, causa uma situação ruim. Irmãos, aquelas pessoas que ficam o tempo todo insistindo, o tempo todo pedindo, o tempo todo em cima, isso é coação. A pessoa, ela tem que ter liberdade para servir ou não servir a Deus. Por favor, bata no peito e diga assim: eu sou livre para servir ou para não servir a Deus. Quantos entenderam isso? Está claro isso? Então, eu sou tentado a utilizar o instrumento da culpa, eu sou tentado a utilizar o instrumento do medo,
eu sou tentado a utilizar o instrumento da ganância. Todos os dias, cada um de nós. Só que nós temos que resistir a isso. Você não tem que coagir o seu filho, a sua filha. Você não tem que coagir os seus irmãos. Você não tem que coagir ninguém. Deixa cada um seguir o caminho que desejar. Não obrigue ninguém a nada. Não fique com mão de ferro sobre as pessoas, porque estas pessoas, elas vão te comparecer ante o tribunal de Cristo, ante a presença de Deus. Eu não posso te salvar, você não pode me salvar. Irmão, existe uma teoria demoníaca que a pessoa é responsável pela outra. Isso não existe. Eu vou repetir, isso não existe. Cada um é responsável por si mesmo. Cada um é responsável pela sua própria vida. A partir do momento que você tem consciência, você faz as suas escolhas, você escolhe o seu caminho. Ninguém pode impor o caminho, ninguém pode determinar o caminho, ninguém pode servir a Deus por amizade a outra pessoa ou porque gosta de outra pessoa. Você só pode servir a Deus em espírito e em verdade. E aparece do lado de fora. Nenhum desses instrumentos produz pessoas saudáveis, só produz pessoas rancorosas e amarguradas. Quando eu li este versículo, que eu vou ler novamente agora, que diz assim, olha, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Porque na sombra da cruz eu não tenho culpa. Na sombra da cruz você não tem culpa, porque a Bíblia diz que foi riscada a cédula que era contra nós nas próprias ordenanças de Deus, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós. Jesus arrancou aquilo que poderia ser considerado culpa. Jesus arrancou aquilo que poderia ser considerado medo. Jesus arrancou o peso, porque você não tem que ter medo de servir a Deus. Você não tem que servir a Deus por culpa, mas você tem que servir a Deus pela liberdade, porque já está rasgada a dívida. Já está rasgada a dívida nas ordenanças. Acabou. Não existe esse peso. Não existe esse peso que os homens querem colocar em nós. Não existe esse peso que a religião quer colocar sobre nós, porque a Bíblia diz assim, que atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Porque a cruz é a diferença, porque a Bíblia diz assim, ó, quando Jesus estava celebrando a ceia, ele falou, este é o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós. Jesus estabeleceu um novo pacto. Jesus estabeleceu um novo conceito, uma nova direção para a nossa vida. E que direção é essa? Na cruz, toda culpa, todo medo, ele ficou cravado ali naquela cruz. Agora tem um detalhe. A ganância também ficou cravada na cruz. Por quê? Da mesma maneira que eu não posso me engrandecer, eu não posso me sentir culpado. Da mesma maneira que eu não posso sentir medo, eu também não tenho que ficar me gabando e dizendo assim, olha a minha posição, olha quem eu sou, olha o que eu estou fazendo. Por quê? A cruz, nós vivemos a sombra da cruz. Quando alguém olhar para você e disser assim, você está debaixo de maldição, não é verdade, porque a Bíblia diz que toda maldição que estava sobre nós, o Senhor levou naquela cruz. A Bíblia diz que o Senhor se fez maldição por nós, então a maldição não tem causa, porque a causa dela já foi destruída. Então sobre a tua vida, nenhuma maldição prosperará. Porém, meus irmãos, do outro lado, ninguém pode dizer, eu sou mais abençoado do que você, porque eu jejuo mais, porque eu oro mais,
porque eu vou mais na igreja, ou porque eu faço isso, nada disso. Porque não é por vanglória, porque não é porque eu estou fazendo alguma coisa que eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque eu vivo a sombra da cruz. É a cruz que traz a bênção, porque Jesus fez maldição. Então não é porque eu sou bom, não é porque eu sei fazer, não é porque eu estou sacrificando, não é porque eu estou fazendo alguma coisa, porque tudo que tinha que ser feito, o Senhor Jesus já fez na cruz. Desta cruz, porque ela nos cobre, ela nos reveste, ela cuida de nós, ela nos protege, para nós não nos sentirmos culpados, ela nos protege para nós não nos vangloriarmos e dizermos: olha, eu sou mais abençoado que o fulano. Ninguém é mais abençoado que ninguém, porque todos nós vivemos a sombra da cruz de Jesus Cristo. Vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Em Gálatas 1:20, que está bem pertinho de nós aqui, diz o seguinte, olha, para você entender bem. Gálatas 1:20: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Deixa eu pegar mais um versículo aqui. Vamos ler aqui 5:11, Gálatas 5:11, que diz assim: eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido, logo o escândalo da cruz será aniquilado. Ele estava dizendo assim: olha, se eu for pregar para vocês viverem segundo as ordenanças do Velho Testamento, segundo aquilo que está escrito no Velho Testamento, segundo a circuncisão que foi ordenada para os judeus, então ele está dizendo que o escândalo da cruz está aniquilado. Porque se eu entendo que eu vivo a sombra da cruz, se eu entendo que na cruz tudo foi resumido, tudo foi realizado, porque Jesus disse: está consumado. Cheio de ordenanças, eu não tenho que viver escravo da circuncisão. Aí o apóstolo, ele fala um pouco mais aqui também, no capítulo 6 de Gálatas 12, 6:12, diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses nos obrigam a circuncidar-nos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Tem muitas pessoas que querem que nós venhamos a demonstrar determinados comportamentos, porque ela quer. Eles queriam aqui no contexto que o povo se circuncidasse, que o povo fizesse aquilo que está escrito na lei do Velho Testamento. E ele está dizendo: isso daqui é só porque eles vivem na carne, mas nós vivemos na cruz. Nós vivemos a sombra da graça de Cristo, do favor de Cristo, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus e dissemos que Jesus é o nosso Senhor. Ele manda em nós, Ele nos guia. E quando aqui, meus irmãos, nós temos esta revelação, 6,14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por favor, diga assim comigo: através da cruz, pela cruz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele disse: eu não vou me gloriar porque eu jejuo, eu não vou gloriar porque eu oro, eu não vou me gloriar porque eu oro e os enfermos são curados, eu não vou me gloriar porque Deus tem me abençoado, eu não vou me gloriar por isso ou por aquilo. Antes, eu só vou me gloriar na cruz de Cristo, porque eu vivo a sombra da cruz. Tudo foi realizado na cruz, e o que eu sou hoje é fruto da cruz. Porque eu não mereço, meus irmãos. Quem aqui que merece?
Alguma coisa nos diferencia aqui na terra, mas diante de Deus nós somos iguais. Não existe essa questão de você separar alguém como especial, ou alguém como melhor, ou alguém que está em destaque. Isso diante de Deus não existe. O que existe é a cruz. Então nós estamos na sombra da cruz. Eu aceito o que Jesus Cristo fez por mim, e eu não aceito o que os homens estão tentando fazer comigo. Seja me exaltar, ou seja me denegrir. Porque foi Jesus que morreu por mim. Foi Jesus que se sacrificou por mim. Então em Jesus eu sou realizado. Em Jesus eu me encontrei. Agora, nós como cristãos, nós temos uma grande dificuldade. Porque parece que nós gostamos do sistema da culpa. Parece que nós gostamos do cigarro. Eu tenho que me sentir culpado de alguma coisa. Parece que nós gostamos da cultura do medo. Alguém vai te pegar, alguém vai te ver, vai dando mole, fica esperto, parece que nós gostamos mais disso, parece que nós gostamos mais da parte da ganância. Se você fizer isso, você vai colher aquilo, você vai ter aquilo. Mentira! Isso tudo já foi aniquilado, tudo foi realizado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. A única coisa que nós temos que fazer é viver a sombra da cruz de Jesus Cristo. É Bíblia. Preste atenção numa coisa. A Bíblia fala aqui em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, da parábola do filho pródigo. Havia um pai, disse Jesus, e esse pai tinha 2 filhos. Quantos filhos, igreja? 2. O filho mais moço, mais novo, pediu a parte dele da herança. E a Bíblia diz que Deus foi lá e deu a parte da herança. Porque esse pai simboliza Deus. Então o pai foi lá e falou: toma, meu filho. E a Bíblia diz que ele pegou o filho mais novo, tudo que ele tinha de direito, que o pai deu, e foi embora. E a Bíblia diz aqui que ele viveu dissolutamente. Ele fez muita coisa que ele não deveria fazer. Ele saiu, ele gastou dinheiro à toa, ele fez tudo o que ele não deveria fazer. Um péssimo exemplo de filho. Um filho que gastou o dinheiro do pai à toa. O filho mais velho chegou a dizer, está escrito na Bíblia ali, que ele gastou o dinheiro do seu pai com as meretrizes, porque ele fez algo muito errado. Irmãos, quando alguém faz algo muito errado, a pessoa sente culpa e sente medo. Culpa e medo. Chegou um momento que o dinheiro desse jovem acabou, o dinheiro desse rapaz acabou. E ele estava trabalhando num serviço muito humilhante para o povo judeu. Ele estava cuidando de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer o que sobrava dos porcos, mas não lhe era permitido. E lá um dia pensando, ele disse assim: eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque até na casa do meu pai, os empregados são mais bem tratados. E veja o que ele diz algo muito profundo. Ele diz aqui: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele decidiu ser humilde. Ele assumiu a sua culpa. Ele estava cheio de culpa. Ele estava cheio de medo. Ele estava decepcionado. Um filho decepcionado. Ele estava amargurado. Ele estava entristecido. E ele então volta para a casa do seu pai. E quando ele está chegando, a Bíblia diz aqui que o
o pai beijou o filho que estava voltando todo sujo, mas o pai beijou o filho. E aí o filho se ajoelhou e falou: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Eu aceito ser teu empregado. Eu não quero mais ser teu filho. Isso é o que? Culpa. Isso é o que? Medo. Isso é o que? Sentimento de pesar. Aquele jovem, aquele rapaz estava pesado. Agora preste atenção. Muda o seu foco comigo. Da atitude do filho para a atitude do pai. Olha o comportamento do pai. Porque entenda uma coisa. Nós somos filhos e Deus é o nosso pai. Eu vou repetir. Nós somos filhos e Deus é o nosso pai. Vou falar pela terceira vez. Nós somos filhos e Deus é o nosso pai. Presta atenção na atitude do pai. A Bíblia diz aqui, quando ele se lançou ao seu pescoço, beijou, abraçou. O pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A atitude do pai. O pai foi lá, botou roupa limpa, botou anel no dedo. O pai foi lá e falou: é meu filho. Você não vai ser meu empregado, você vai ser meu filho. Você errou, você fez muita coisa errada, mas você continua sendo meu filho. Pode ficar aqui. Então ele não deu ênfase na culpa e ele não deu ênfase no medo. Ele continuou tratando ele como filho. Está entendendo o mistério, irmão? Está entendendo, irmão? A atitude do pai. O pai tinha, se fosse muita gente, tem que botar de castigo. Então, como é que o cara volta assim? Vai voltar desse jeito? Não, botar de castigo. Vamos botar ajoelhado no milho. Presta não é assim não. Não é desse jeito não. A gente tem que tomar atitude, senão fica sem vergonha. Toda hora vai querer fazer de novo. Mas ainda bem que Deus não é como nós. Ele é Deus. Ele é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, irmãos, talvez se fossem muitos de nós colocaríamos ele então num novo chiqueiro. Talvez se fôssemos muitos de nós colocaríamos ele lá no quarto dos empregados para dormir no relento, para ele poder aprender. Muitas pessoas acham que os outros só vão aprender através do sofrimento. Muitas pessoas acham que as pessoas têm que ser punidas, que as pessoas têm que ser pisadas, que as pessoas têm que ser humilhadas. Isso é aqui na terra. Mas o Pai Celestial, ele recebe quem quiser ser recebido, e ele recebe com honra. Porque é meu filho, ele falou, é meu filho. É meu filho. E Deus faz o que ele quer com os seus filhos. E não sou eu que vou ditar como Deus vai se comportar. Agora, olha do outro lado. Do outro lado, tem o filho mais velho. O filho que ora, que jejua, que está na casa do pai, que trabalha na lavoura, que faz tudo certo. O filho mais velho é um filho exemplar. Um filho que tinha que ser exaltado. Um filho que tinha que ser adorado. Um filho que tinha que gravar CD, tinha que aparecer na Rede Globo, tinha que ser colocado uma placa com o nome dele na porta da fazenda. Eis o filho melhor. É o filho mais velho. O melhor filho que não abandonou. O filho que trabalha. O filho maravilhoso. Olha o filho maravilhoso. Toca a trombeta. Faz festa com o filho maravilhoso. Porque na nossa lógica, quem tinha que ser bem tratado? O filho que estava na casa do pai, o filho que estava casado direitinho, o filho que estava certinho, o filho que estava ali, junto do pai. Aí chega ele, e ele fala assim: peraí. Quando ele fala com o seu pai: o Senhor nunca matou sequer um cabrito para mim, e o Senhor matou um boi para esse daí.
saiu e gastou o seu dinheiro com as meretrizes. Ele não merecia isso. Quem merecia a festa era eu, porque fui eu que fiquei aqui. Sou eu que trabalho. Se você fosse o pai, qual seria a sua atitude? Você iria dar honra para o filho que ficou do seu lado? Ou você iria dar honra para o filho que saiu de perto de você? Para o filho que te abandonou? Para o filho que gastou o seu dinheiro à toa? Nós, irmãos, entendam isso nessa noite. Nós temos uma lógica humana, só que Deus não é homem. Deus não pensa como nós. Ele é soberano nos céus e na terra. A sua vontade é soberana. E o tratamento de Deus para com os seus filhos vem dele. Ele faz o que ele quer. Não adianta nós queremos forçar aquilo que desagrada a Deus. Eu tenho que aceitar o que Deus quer. Olha o tratamento do pai para com o seu filho. Foi um tratamento bem. Olha as palavras. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele e falava: meu filho, entra. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E aí? Talvez, irmãos, na nossa ótica, o filho estava cheio de razão. Poxa, o camarada estava ali, ajudando o pai dele, trabalhando com o pai dele, se esforçando, fazendo tudo que o pai dele pedia, presente, um filho exemplar, alguém que dava exemplo para os empregados da casa, para todo mundo, e o pai nunca tinha feito um agrado para ele, nunca tinha dado nenhum cabrito para ele. E ele ficou revoltado, ele ficou chateado. Chateado com quem? Com o pai. Agora, qual seria a atitude correta do pai? Poxa, se eu matei um bezerro para um, eu vou matar um boi para o outro, porque o outro é muito melhor do que ele, porque ele está muito mais presente. Mas olha a lógica do pai. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O que significa isso, meus irmãos? Significa dizer que você pode ser o melhor filho de Deus do mundo, mas isso não te dá o direito de ser melhor do que o teu irmão. Está entendendo o mistério ou não? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo que leva para o céu. Porque existem os filhos de Deus aí, os camaradas, que eles se acham mais especiais do que os outros. Ah, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, não importa o grau que filho de Deus que eu seja, não importa se eu fiz tudo certo na minha vida, não importa se eu estou aqui dando exemplo, mas isso não me dá o direito de ser melhor do que você, porque quem diz quem é e quem não é Deus. Então todos nós somos iguais diante de Deus. Não importa se eu sou mais santo, não importa se eu sou mais pecador, não importa se eu estou aqui todo dia, não importa se eu estou lá todo dia, o que importa é quem eu sou diante dos olhos de Deus. O que vai te salvar, o que vai levar você para o céu, é você entender na perspectiva de Deus. Você não tem que entender na perspectiva do homem. Você não tem que entender na perspectiva do que o povo fala, do que o povo diz, do que as pessoas querem. Porque nós,
meditar na palavra, eu digo: Deus, está nas suas mãos. Está nas tuas mãos o que é mais forte, mas também está nas tuas mãos o que é mais fraco. Não é por mérito, não é por merecimento, não é por ser melhor ou pior. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele corta, ele rasga o nosso coração, porque ele destrói a nossa falsa justiça. Ele destrói o nosso senso de certo e errado. Ele destrói a confusão que as pessoas fazem de causa e efeito. Ou se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Irmãos, viu, ó? Você chegou todo sujo. Vai tomar um banho primeiro, rapaz. Vai lá para trás trabalhar com os empregados. Depois eu vou pensar se você vai entrar aqui dentro ou não, que aqui o negócio é sério. É assim, meus irmãos, que nós pensamos. Nós achamos que estamos sendo justos com o ser humano. Nós achamos que estamos sendo corretos. Nós temos um senso de justiça. Agora, o nosso senso de justiça não é o mesmo senso de justiça de Deus. Porque nós não temos que olhar na perspectiva da terra. Nós temos que olhar na perspectiva das coisas que são espirituais. Porque foi o que o Pai fez. Foi o que Jesus contou. Ele tratou o filho exemplar de forma rígida e tratou o filho rebelde de forma afetuosa e carinhosa. Mas por quê? Mas por que a perspectiva de Deus é assim? Aí eu vou voltar no versículo que eu li. Havendo riscado a cédula que estava contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, à sombra da cruz. Eu não sou bom filho porque eu sou bom, eu sou bom filho porque eu estou na sombra da cruz. Eu não sou um mau filho porque eu sou mau, é porque eu estou na sombra da cruz. O que faz você ser o que você é Jesus, é o Senhor. Ninguém aqui vai ser nada, ninguém aqui nem na humanidade será nada, se não for na perspectiva da sombra da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu não tenho que fazer nada, irmãos. Tudo já foi feito. O que eu tenho que fazer? Uma coisa simples. Não é pelo meu esforço que eu vou servir a Deus. Não é pelo teu esforço que você vai servir a Deus. É pela tua entrega. Você está entendendo? Porque se você se esforçar para ser bom, você não vai conseguir. Se você tentar o seu melhor possível, não, nós somos limitados. Então nós nos escondemos à sombra da cruz de Cristo. E nós dizemos: Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos a viver. Ajuda-nos a estar diante do Senhor. Ajuda-nos a colocar um pezinho na frente do outro. Conduza-nos, Senhor. Esteja do nosso lado. Esteja conosco. Irmãos, ninguém aqui é bom o suficiente. E ninguém aqui é mau que não tenha jeito. Não existe nos extremos, não existem para Deus. Todas as pessoas diante de Deus são filhos de Deus, que podem ser tratados pelo Pai, cuidados pelo Pai, alicerçados no Pai, moldados pelo Pai. E o Senhor vem fazendo isso na sombra da cruz. Eu não vou te pedir sacrifício. Eu não vou pedir para você fazer esforço nenhum. Eu não vou pedir para você ser o que você não quer ser. Eu não vou pedir para você deixar de fazer alguma coisa porque eu quero te pedir, porque eu quero fazer ou porque alguém quer. Tem que ser na perspectiva da sombra da cruz de Jesus Cristo, porque é pela misericórdia do Senhor. Não é por bonança e também não é porque eu sou ruim. É pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus. Porque o Pai tem misericórdia de nós. O Pai contempla o nosso coração. O Pai está sobre nós. Irmãos, a cultura
fatalista, a cultura da culpa, a cultura da ganância, a cultura do medo, ela só escraviza. Mas se você entende que em Jesus Cristo, tudo de ruim foi gravado na cruz, e tudo de bom também está na sombra da cruz. Se alguém falar assim, nossa irmão, você é muito abençoado, hein? Aí você vai falar assim, não, é porque eu oro e também dou meu dízimo, enfim, contribuo, estou lá na igreja fiel, graças a Deus, é por isso que eu sou abençoado. Você não vai fazer isso. Quando alguém te fala assim, nossa irmão, você é abençoado, aí você vai falar assim, porque eu estou na sombra da cruz de Jesus Cristo. Eu não mereço nada disso que você está vendo, mas é Jesus que tem me abençoado, tem me dado pela sua misericórdia. Não é porque eu sou nada, é porque Ele é tudo. Vocês estão entendendo a perspectiva? Se você vive nessa sombra, você vive livre da culpa. Se você vive nessa sombra, você vive livre do medo. Se você vive nessa sombra, você vive livre da ganância. Você vive livre de querer um bezerrão, de querer um boizão. Você vive livre disso, porque você vive a sombra da cruz de Jesus Cristo. Porque tudo já foi realizado nele, e Ele te dá cobertura. Você está entendendo isso? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto houver liberdade, meus irmãos, eu vou pregar esse Evangelho. Vou repetir, eu não prego em cartilha, não prego em jornalzinho, não prego em apostila, eu prego na santa palavra de Deus. Um dia que isso ficar proibido pregar a palavra, eu vou sair e eu vou por aí aonde puder pregar, mas a palavra de Deus nos meus lábios será pregada a verdade de Deus. Porque se nós não aprendermos, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos instruir, nós vamos matar os nossos irmãos, ou nós vamos nos matar de culpa, nós vamos nos matar de medo, nós vamos viver debaixo de jugo, nós vamos viver tristes, cabisbaixos, com um peso nas nossas costas, mas o Senhor te fez livre. Tem uma música do cantor Fernandinho que fala: a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Porque aconteceu isso dentro do meu coração, e eu gostaria sinceramente que acontecesse no seu coração, que acontecesse na sua vida, você ser liberto pela cruz, você viver a sombra da cruz, você viver escondido na cruz, viver ali, olha, guardado, protegido, junto com Ele. E é isso que faz a diferença na vida de uma pessoa, é ele viver para Cristo. O apóstolo Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A sombra da cruz. Para encerrar, eu vou ler aqui Colossenses 1:20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A cruz reconciliou tudo se resume na cruz. Por favor, me ajude a encerrar esta mensagem. Diga para 4 pessoas: tudo se resume na cruz. Aleluia, Jesus. Tudo se resume na cruz. Quando se recebe a palavra de Deus essa noite, se você puder, fique de pé no seu lugar agora, por favor, se você puder. Irmãos, quantos trouxeram o seu passaporte da vitória? Por favor, segure o passaporte nas suas mãos agora. Coloque as suas mãos assim na altura do teu coração.
E feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Feche os